Qualquer empresa que você fala de isolamento térmico, ele vai falar sobre refratário, ele vai falar sobre pintura, ou seja, eles estão nesse nicho interligados, embora sejam práticas diferentes, entenda bem isso. Também, se for fazer um percentual, digamos assim, chutando, eu diria que a importância do isolamento térmico em si, ele equivale aí a quase que 60% do nicho. O refratário aí uns 30%, a pintura cerca de uns 10%. Eu diria até que em alguns casos você pode considerar assim 90% o nicho próprio do isolamento térmico. Então vamos, nesse sentido, dado essa circunstância, concentrar na questão do isolamento térmico, ok? E aí vem a pergunta, o que é o isolamento térmico? Você vai chegar a encostar numa pessoa que ele é um gerente da indústria, pode também ser o proprietário, cada caso é um caso, né? Ou o gerente de manutenção, ou mesmo o setor de suprimentos. Veja que todos esses setores eles estão interligados em si para poder receber uma oferta, um portfólio, uma conversação, porque pode ser que numa fábrica esteja no setor de suprimentos, pode ser que num caso você vai falar diretamente com o gerente de manutenção ou o gerente da indústria. Pode ser que em um outro caso específico você tenha a oportunidade de falar diretamente com o proprietário daquele estabelecimento, daquela empresa, daquela indústria. Então cada caso é um caso específico. Empresas grandes, como é o caso da Alunorte, que hoje pertence ao grupo Ida, antes era Vale do Rio Doce, ou então mesmo na Albrage, né, que são empresas interligadas, todas as duas hoje pertencem à Ida, e só aí nós estamos falando cerca de empresas que têm cerca de 3 a 4 mil funcionários cada uma. Nós já chegamos a fazer serviço lá, inclusive cerca de 120 mil metros quadrados nós fizemos nessa região nordeste, lá em Barcarena no passado, eu, Manuel Torres e o meu sócio também, Adilson Barroso, que hoje é deputado, ex-sócio, né? Que nós éramos 3 sócios, eu, Manuel Torres e o Adilson. Então, eu diria assim, a gente tem uma larga experiência nesse sentido. Só que lá hoje, por exemplo, quando você tem a implantação de uma indústria, é uma coisa, porque você vai ter que fazer todo aquele isolamento térmico das tubulações, das caldeiras, dos trocadores de calores, de imensos equipamentos que existem numa indústria, né? Isso é determinado pela engenharia, pelo projeto. A gente não precisa saber disso. A gente precisa saber fazer o serviço de isolamento térmico propriamente dito. E é detalhe também interessante que às vezes a maioria desse pessoal que mexe com a indústria, ou seja, os próprios engenheiros, eu falo isso com uma certa ressalva, assim meio reservado, eles não têm o conhecimento profundo do isolamento térmico. O cara sai de uma engenharia de mecânica, às vezes até fez uma engenharia que nem é voltada nesse sentido, mas não temos aqui no Brasil um bloco na parte educacional, na parte universitária, que seja específico para a questão de engenharia térmica, né? Se tiver isso aí mais para fora, ela tem assim como uma questão secundária, não uma questão direta. Com isso, os engenheiros eles focam no global da empresa, né? Exceto alguns, mas eles focam na sua maioria no global da empresa e esse fatura-se do isolamento térmico passa a ser um nicho assim meio que reservado, né? Então é comum você chegar numa indústria, conversar com a pessoa que é o engenheiro e ele já ter uma planilha e dessa planilha ele fala, não, estou te passando a planilha, você faz o orçamento, manda em cima daquela planilha que ele fez e aí a partir daí, obviamente, existe a contratação do serviço que a gente vai lá, executa, beleza, está tudo em paz. Porque ele é um serviço sazonal e é um serviço quase que contínuo, porque até na sequência eu vou te explicar por que isso. Mas o importante é isso, então você fica assim com uma certa liberdade, né, nesse ponto, de não ser uma coisa assim muito questionável, né? Claro que, como eu disse, há exceções, mas mesmo assim é uma coisa mais reservada, né? E isso dá uma margem legal, da onde eu vou te explicar mais tarde. Então, o que eu queria que você entendesse é esse ponto. Você agora vai começar a vender um serviço que é um serviço de isolamento térmico. Então, você vai conversar com uma pessoa que, teoricamente, ele entende o que é isolamento térmico. E a primeira pergunta é para que serve o isolamento térmico? Porque
Se você vai vender, você tem que saber para que serve, né? Então, eu estou falando assim de um ponto de vista que eu entenda que você seja um leigo nesse sentido. Se você não for, ótimo, beleza, melhor ainda. Mas se for, também não tem problema nenhum. Eu diria que se você se empenhar nesse sentido, uma primeira obra que seja executada nessa área, rapidinho você vai pegar todo o jeito do negócio. Então, nessa primeira etapa, vamos ali. Eu vou cortar esse vídeo para não ficar muito longo e volto de novo numa sequência.